Olá, meus amigos. Bem-vindo ao canal Ilumina. Este é mais um Bate-Papo Ilumina. Eu sou Renato Queiroz e hoje temos o prazer de uma conversa sobre o setor elétrico, sobre a Eletrobras, com uma das figuras extremamente importantes no desenvolvimento do setor elétrico brasileiro. É importante para todos conhecerem a formação, as pessoas que participaram deste grande setor elétrico brasileiro respeitado mundialmente. Temos aqui conosco o engenheiro Altino Ventura Filho, que tem um vasto currículo, eu vou até ler um pouquinho aqui dessa história do Altino, e participou de importantes decisões, importantes cargos no setor elétrico brasileiro. Nós vamos conversar com o Altino, como já falei, sobre a Eletrobras, sobre o setor elétrico, diferenças de uma Eletrobras anterior à Eletrobras de hoje. Comigo também tem a minha colega e amiga Olga Cimbalista, com uma vasta experiência no setor elétrico, experiência no setor nuclear, no setor elétrico também, ela foi diretora de Furnas, e também, se fosse falar do currículo da Olga Cimbalista, nós temos que ficar aqui o dia inteiro falando. Olá, Altino, tudo bem? Podemos provocar por algumas conversas aqui entre nós? Certamente. Bom dia para todos. Estou aqui para isso. Pode fazer as perguntas que eu estarei disposto a respondê-las. Muito bem. Altino, eu não vou falar, eu tenho aqui umas anotações sobre o setor elétrico, sobre o seu currículo, aliás, mas eu não vou ler tudo porque é muito longo, porque você tem um vasto currículo. Mas o que eu queria avisar para todos, queria comunicar a todos, temos alunos até da universidade, porque esses vídeos atingem muito a universidade também, e o doutor Altino Ventura, ele é engenheiro formado em Pernambuco, na Universidade Federal de Pernambuco, em 1965, foi professor durante uns 5 anos e depois iniciou sua carreira como engenheiro, primeiro na Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, depois ingressou na Eletrobras em 1972. E ali o Altino tem uma vasta carreira, porque ele chegou a presidente da empresa. Ele deu diversos cursos no Brasil, no exterior, tive a oportunidade, em Furnas, de assistir grandes palestras do Altino. Era um aprendizado do Altino na área de geração, como aprendíamos quando a Eletrobras, coordenando todas as suas empresas controladas, davam seus cursos, suas palestras, e a do Altino era muito interessante, porque era uma aula. Certamente, como ele deu aula há 5 anos em Pernambuco, nós assistimos umas aulas do Altino. Mas ele deu seminários na França, no Japão, foi secretário executivo do Grupo de Coordenador de Planejamento de Sistemas Elétricos, GCPS. O GCPS, como o GCOI, que era a área de operação, o GCPS foi um marco de desenvolvimento de estudos e planejamento no setor elétrico brasileiro, onde as empresas todas sentavam e faziam um planejamento deste grande setor elétrico que vocês todos conhecem. Bem, o Altino participou da elaboração de estudos e manuais, como o de micro e mini centrais hidrelétricas, manual de estudos de viabilidade de estudos hidrelétricos extremamente importante. Eu acho que o Altino vai tocar nisso, falta muito desses estudos hoje em dia. Tá? Participou de missões técnicas no BID, no BIRD, foi do CIER, que era realmente um comitê de integração regional, elétrica regional, importantíssima. Sentei muitas vezes também participando do CIER, onde grandes discussões ali eram realizadas no âmbito aqui da América Central, América do Sul e tal. Agora, eu queria destacar também a participação do Altino num grupo internacional de planejamento de programas de geração nuclear nos países em desenvolvimento, da Agência Nacional de Energia Atômica da ONU em Viena, na Áustria. Foi muito importante a sua participação, bem como trabalhos lá da Comissão Mundial de Barragens. Bom, eu vou pulando o currículo do Altino. O Altino chega a presidente da Eletrobras, vai ser diretor executivo técnico lá de Itaipu, depois foi secretário de Planejamento e Desenvolvimento Energético, MME, participou de várias de conselhos fiscais, administração de inúmeras empresas, e rapidamente encerramos assim o currículo do Altino, que é vasto. Agora eu queria começar as provocações, as perguntas. Eu vou passar para a Olga. E, Olga, faz alguma provocação, alguma pergunta aí para o Altino, que a gente pudesse entender esse desenvolvimento da Eletrobras, essa diferença, porque hoje só se fala em privatização da Eletrobras, e eu acho que muita gente não entende a importância que foi a Eletrobras e que é a Eletrobras. Mas é interessante o Altino contar essa história desde o início. Olga, estou passando a bola para você. Tudo bem com você, Olga? Obrigada.
É uma honra uma provocação dessas, principalmente com o doutor Altino Ventura, que é, para mim, uma das maiores referências do setor elétrico brasileiro. Eu vou roubar um tempinho de vocês e contar como é que eu conheci o doutor Altino Ventura, meu coordenador favorito. Foi em 1988, quando a Constituição estava prestes a ser promulgada, e o Conselho de Segurança Nacional, muito preocupado com o futuro do setor nuclear, criou grupos de trabalho para dar um arranjo institucional antes da promulgação da Constituição. E a parte de geração nuclear ficou por conta da coordenação do Dr. Altino Ventura, que o fez de uma forma magistral. Foi a partir daí que eu conheci o Dr. Altino, passei a respeitá-lo não só como profissional, mas como figura humana. E tenho um grande orgulho de estar aqui hoje para poder entrevistá-lo. Então, eu vou começar fazendo a pergunta que você fez, uma provocação, que é o seguinte. O Altino, já há algum tempo, tem um conjunto de ações, discussões, tendo em vista a privatização da Eletrobras, que começou no governo Temer e continua nesse governo. O setor passou por grandes mudanças na década de 1990. E a Eletrobras, a partir de então, foi perdendo uma série de funções. E a primeira questão que eu gostaria de colocar para você é o seguinte: como é que você avalia essa perda dessas funções da Eletrobras, vendo hoje, quase 20 anos depois, a Eletrobras comparativamente com o que ela foi anteriormente? Por favor. Bom, mais uma vez, bom dia para todos. Cumprimento aí os colegas que estão aí participando dessa entrevista. Ronaldo, que é o que está fazendo a mediação, a coordenação, Olga e o Renato, duas figuras que eu tive a oportunidade de trabalhar durante muito tempo. Agradeço as palavras gentis, todos perceberam que eles gostam de mim, porque fizeram muitos elogios, tá certo? Agradeço essas palavras. Bom, eu vou fazer essa entrevista olhando um aspecto que eu acho que é importante, que é o que foi falado já, que muitas das pessoas que vão ter acesso a ela são pessoas que estão na universidade, jovens brasileiros, e que alguns deles certamente vão trabalhar no setor energético, no setor de energia elétrica. Então, eu vou procurar ser um pouco didático, colocar as coisas com o máximo de clareza, sem ser muito prolixo, de tal maneira que fique bem entendido o que eu estou colocando aqui. Bom, sobre a Eletrobras, eu faria o seguinte comentário inicial. A Eletrobras foi criada em 1962, 2 anos depois da criação do Ministério de Minas e Energia. Portanto, a Eletrobras está para completar, daqui a 2 anos, mais ou menos, completar 60 anos de existência. E ela, no início, ela e o Ministério se organizaram para exercer os seus papéis dentro do setor energético. A Eletrobras voltada para a questão da energia elétrica e o Ministério voltado para todas as formas de energia, inclusive a área de petróleo. E o Brasil tinha muito a realizar nessa época, diante das crises do petróleo que nós tivemos. Bom, a Eletrobras, ela, quando foi criada com uma legislação que deu a ela todo o espaço para atuar nas questões diretamente e mesmo indiretamente relacionadas com a energia elétrica. E deu também um apoio financeiro muito grande através de criação de recursos financeiros para que a Eletrobras utilizasse esses recursos na implantação do programa de expansão que se visualizava como muito necessário no Brasil. Eu lembro que em 1962 os brasileiros quase não tinham energia elétrica, nós não tínhamos um desenvolvimento industrial como apareceu depois, de forma que visualizava-se uma necessidade de expandir o sistema e a Eletrobras foi dedicada a esse desafio de ela participar da expansão do sistema. Bom, a Eletrobras se organizou durante um certo período, formando a sua equipe, começando a atuar nas diferentes áreas e foi ocupando esse espaço.
Eu diria que na década de 60, nos primeiros anos, a Eletrobras esteve muito envolvida com um trabalho que foi feito pela Canambra, um apoio do Banco Mundial, que foi um trabalho de planejamento feito na região sudeste do Brasil, atualmente sudeste, antes era chamada de Centro-Sul, e esse trabalho foi um trabalho que identificou os potenciais hidrelétricos, fixou os critérios, fez o planejamento de um sistema hidroelétrico, inclusive com térmica integrado. E, a partir desse trabalho, a Eletrobras avançou, consolidou os critérios, formou a sua equipe, e eu diria que, a partir de 1970, um pouquinho antes, um pouquinho depois, ela começou a desenvolver os seus trabalhos e ocupar o espaço, certo, relacionado fundamentalmente, na época, eu diria, com... Talvez essa expressão seja até um pouco ampla, mas ela fazia uma espécie assim de formulava as políticas para a energia elétrica no Brasil, que o Ministério não tinha ocupado plenamente esse espaço. É claro que a Eletrobras fazia isso num processo de interação com o Ministério. Então, ela formulava as políticas energéticas e ela participou vivamente de uma atividade de planejamento, de estudos do sistema elétrico brasileiro, e participou também da expansão do sistema, a construção das nossas grandes usinas hidrelétricas, o nosso sistema de transmissão, inclusive com a participação de empresas estaduais que desenvolveram capacidade de investir também nessa expansão de geração e transmissão. Faço referência à CEMIG, faço referência à Copel, à CESP e outras empresas que tiveram um papel importante. Então, a Eletrobras foi ocupando todos esses espaços ao longo da década de 70 e lentamente foi tomando, quer dizer, fazendo um papel assim quase que de coordenação geral de todas as atividades que o setor elétrico exigia. Quer dizer, atividades voltadas para o planejamento, voltada para a operação do sistema, que veio um pouco depois. Inicialmente, a Eletrobras fazia os estudos pelas regiões brasileiras, eram os estudos regionais dos comitês das regiões brasileiras, Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e assim por diante. Depois, o sistema sofreu uma integração elétrica completa. No Sul-Sudeste foi com a usina de Itaipu, o Norte-Nordeste, quando entrou Tucuruí e o suprimento da Chesf para Belém. Então, a partir daí, depois veio a interligação Norte-Sul, e com isso o sistema brasileiro passou a ser um sistema interligado nacional. Veja, então, essas atividades que a Eletrobras desenvolveu com muita competência, porque formou uma equipe muito competente, e ela foi muito necessária no Brasil, eu diria, durante um longo período de tempo, por mais de 20 anos, em que ela fez isso com muito sucesso. Bom, então, quando chegamos em meados da década de 90, então surgiu fatos novos no sistema elétrico brasileiro. Um deles foi eu diria que a decisão, ou mesmo a necessidade, de agregar investimentos privados na expansão do sistema elétrico nacional, tanto na área de distribuição como na área de geração e transmissão. E, nessa ocasião, então, tivemos uma reforma do setor elétrico, foi feita uma primeira reforma do setor elétrico, onde a Eletrobras sofreu modificações muito grandes. Essas modificações foram no sentido de várias funções que a Eletrobras desenvolvia, ela perdeu essas funções. Então, essa reformulação do modelo institucional, quer dizer, ele, de alguma maneira, foi feito no sentido de, talvez, reduzir, digamos assim, o poder da Eletrobras e tentar distribuir esse poder por outras organizações e empresas que atuavam no setor elétrico brasileiro. Isso é algo muito comum. A Eletrobras praticamente era dona de tudo, digamos assim. Ela fazia todas as atividades e é claro que as demais organizações e empresas tinham interesse de ter uma participação mais efetiva. Então, a reformulação, de alguma forma, deu podíamos dizer, um certo esvaziamento na Eletrobras. Ela perdeu várias de suas funções. Perdeu a função de planejamento, perdeu a função de coordenação da operação, diminuiu bastante a atividade dela como financiadora dos programas de expansão. A Eletrobras desenvolvia uma série de atividades em que fazia, talvez de uma forma silenciosa,
Eu me refiro, por exemplo, ao treinamento de pessoas, treinamento dos profissionais do setor elétrico e setor energético e de outras entidades relacionadas com o setor energético, em que havia um programa muito grande de treinamento, não só no Brasil, como no exterior. Faço referência também aos estudos que a Eletrobras desenvolvia, por exemplo, de estudos hidrelétricos das nossas bacias hidrográficas. O recurso hidrelétrico é um recurso que pertence à União. Isso está na Constituição Federal. Então, o governo tem que assumir a coordenação e a liderança na realização desses estudos de usinas do aproveitamento hidrelétrico brasileiro. Estou me referindo aos estudos de inventário e estudo de viabilidade, que a Eletrobras desenvolvia com recursos próprios e com recursos de terceiro, aplicando com as diferentes empresas nisso aí. Faço referência também ao relacionamento que a Eletrobras mantinha com a indústria de equipamentos elétricos. Isso era uma atividade muito importante, porque sinalizava para a nossa indústria a necessidade dos equipamentos, do desenvolvimento tecnológico e tudo. Essas atividades que a Eletrobras desenvolvia, que fora da atividade de planejamento e operação, essas atividades, na reformulação que foi feita no setor elétrico brasileiro, elas não foram atribuídas a nenhuma organização. Na reformulação foi criado o operador nacional, o ONS, Operador Nacional do Sistema, que faz a coordenação da operação do sistema interligado. Foi criada a empresa de pesquisa energética, que desenvolve estudos voltados para o planejamento, submetendo isso ao Ministério de Minas e Energia, que formula as políticas energéticas e, portanto, desenvolve a atividade de planejamento, digamos, do setor elétrico brasileiro. Teve também a criação da Agência Nacional de Energia Elétrica, que substituiu o antigo DENAI, certo? Que faz a parte de regulação, toda a atividade de regulação e de legislação voltada para a questão de tarifa, do consumidor, dos investidores e assim por diante. E a Câmara de Comercialização de Energia, que faz a parte de comercialização entre os agentes do setor. Então, a reformulação que foi feita foi no sentido de retirar várias atividades da Eletrobras, que eram desenvolvidas por ela, com muita competência, o histórico do setor elétrico registra isso aí, e algumas dessas atividades que a Eletrobras desenvolvia e que deixou de desenvolver, porque o papel dela mudou, não foi atribuído a nenhuma organização. E essas atividades que não estão sendo desenvolvidas, elas estão tendo impacto atualmente no setor elétrico brasileiro, com algumas consequências que são não boas para o país e para os consumidores, no que diz respeito a custo de energia, falta de informações em algumas atividades de estudo que são necessários. Isso tudo eu posso comentar um pouco depois. Então, eu acho que eu já respondi talvez a primeira pergunta. É evidente que dentro do que eu falei, nós vamos falar de algumas coisas adicionais, aprofundar alguns aspectos, tá certo? Inclusive em relação à privatização da Eletrobras, como eu encaro esse aspecto que está em fase de definição no cenário brasileiro. Ok, muito obrigada. E eu tenho mais uma pergunta que gostaria de fazer. A sua voz está muito baixa, Olga. Muito obrigada, Altino. Eu gostaria de fazer uma outra pergunta. Em diversas ocasiões, você chama atenção para o poder que a Eletrobras detinha, e um desses poderes era a capacidade de financiamento, a tal ponto que ela sozinha financiou Itaipu. Houve um momento em que se dizia que a Eletrobras era o segundo maior banco do país, atrás apenas do Banco do Brasil. E esse excesso de poder teria sido o responsável pelo seu esvaziamento? Você acredita? De fato, a Eletrobras ela tinha um poder muito grande. O poder dela, primeiro, é porque a legislação que criou deu esse espaço para ela se desenvolver nas atividades do setor de energia elétrica. E, agora, além de ter esse espaço, a Eletrobras tinha uma condição financeira extremamente favorável. Havia uns impostos que foram criados, impostos sobre a energia elétrica e outros, que davam a ela um suporte financeiro muito grande para ela fazer as aplicações na expansão do sistema.
Mais ainda, como o espaço da energia elétrica, naquela época, na década de 60 e 70, era um espaço que não estava sendo ocupado por nenhuma organização. A Eletrobras, com competência, ocupou esse espaço e adquiriu esse poder que ela tinha. Eu estou me referindo mais ou menos à década de 70, tá certo? Quando a Eletrobras teve realmente um poder muito grande, né? Mas uma coisa importante, esse poder da Eletrobras, ela exerceu com muita competência, fazendo quase tudo, não digo que tudo, porque não existe a perfeição, tá certo, dentro da sociedade humana, mas ela conseguiu fazer as coisas mais ou menos certas ao longo desse período. E por conta disso, bom, além disso, ela tinha uma equipe muito competente. Ela tinha uma equipe que ela treinou, capacitada para examinar as questões da energia elétrica no Brasil. É verdade que as questões da energia elétrica naquela época eram muito menos complexas do que hoje. E por todas essas razões que eu estou me referindo, havia uma aceitação dentro do setor elétrico brasileiro, dentro das empresas, uma aceitação por essa liderança da Eletrobras, porque ela, de alguma maneira, organizava o setor elétrico, ela financiava as empresas que atuavam no setor elétrico, empresas, estou dizendo, as subsidiárias, as empresas controladas pela Holding Eletrobras, as empresas estaduais, tanto na área de geração, transmissão e distribuição. E a Eletrobras desenvolvia também, nesse período, assim, uma série de aspectos relacionados à metodologia, a critérios para desenvolvimento do setor elétrico brasileiro. A Eletrobras, nesse período, criou o CEPEL, um centro de pesquisa muito importante para desenvolvimento de tecnologias e aspectos relacionados com a energia elétrica. Então, de fato, a Eletrobras tinha esse poder muito grande. Bom, nós todos conhecemos a natureza humana. Quer dizer, nós tínhamos a Eletrobras Holding e nós tínhamos um conjunto de empresas e autarquias e organizações, e é muito natural que exista na sociedade humana, aliás, a sociedade humana só funciona se existir isso, uma certa disputa de poder. Então, a Eletrobras era vista como uma empresa assim, muito forte, coordenando tudo, e, de fato, vamos supor, o conjunto dos agentes que começaram a crescer, tornar-se importante, olhavam a Eletrobras com, olha, um certo perigo, digamos assim. Olha, ela tem poder demais. Vamos, talvez, dividir um pouco esse poder. Então, de fato, veja bem, esse poder da Eletrobras foi visto em algum momento como uma certa, diria, não é ameaça, mas uma certa coisa que talvez não fosse desejável. Eu até acho que isso é uma coisa razoável. Não pode ter um agente comandando tudo de uma forma total. Quer dizer, eu acho que uma distribuição de poder, uma discussão dentro de uma democracia é uma coisa assim muito importante. Para se referir, para dar um exemplo do que foi esse poder da Eletrobras. Quando a Eletrobras decidiu construir a usina de Itaipu binacional no Rio Paraná, naquela ocasião, era uma usina binacional Brasil-Paraguai, era uma usina extremamente favorável, uma usina com 120 metros de queda e uma vazão média anual de 12 mil metros cúbicos por segundo. Então, um local com um potencial imenso de energia, com condições muito favoráveis no local, com reservatórios a montantes de regularização, portanto, a hidrologia se comportava bem lá no local de Itaipu. E o Brasil partiu para construir essa usina binacional, que era uma usina de fronteira, no rio de fronteira com o Paraguai, portanto, o Paraguai tinha direito a metade do potencial e o Brasil metade, e a responsabilidade brasileira, não só na organização da empresa, no estudo do projeto, na elaboração, e na construção, e principalmente no financiamento, ele foi praticamente todo brasileiro. Naquela ocasião, havia uma certa reação da Argentina, porque o Brasil estava construindo uma usina muito grande e havia uma série de fake news, não se falava fake news naquela época, mas eram fake news, de que isso era uma ameaça, esse reservatório podia soltar muita água para a Argentina e afetar a navegação do Rio Paraná. Em suma, tinha uma série de questionamentos, e esses questionamentos fizeram com que o Brasil não priorizasse recursos externos para a construção de Itaipu.
Os recursos externos das instituições financeiras, a Eletrobras alocou preferencialmente em outras usinas e procurou destinar prioritariamente os seus recursos próprios para a construção de Itaipu. A Eletrobras investiu em Itaipu 12 bilhões de dólares neste único empreendimento, com recursos próprios. Eu acho que nunca houve no mundo, nem existirá, uma única empresa e uma única organização capaz de uma façanha deste tamanho. Três Gargantas é um empreendimento gigante na China, mas é feito por várias organizações, porque é um empreendimento voltado para a geração de energia elétrica, controle de cheia e uma série de outras atividades. Então, são várias organizações que financiam. Itaipu, a Eletrobras colocou numa única usina 12 bilhões de dólares de recursos próprios. Esses 12 bilhões de dólares se transformaram com juros durante a construção em 19 bilhões de dólares, que estão sendo pagos ao longo dos 50 anos de comemoração do Tratado de Itaipu, que vence em 2023. Então, em 2023, esta dívida de Itaipu com a Eletrobras estará paga e a usina, portanto, terá uma produção de energia a custo muito baixo, porque não tem mais investimento, digamos, para amortizar. Veja, desses 12 bilhões de dólares que transformaram em 19 bilhões de dólares, que a Eletrobras recebeu durante esse período, que vai concluir em 2023, a Eletrobras utilizou, junto ao Tesouro Nacional, securitizando esta dívida em dólar, porque os orçamentos eram em dólar. Com isso, o Brasil teve no Tesouro Nacional uma receita em dólar que, na época, se não me falha a memória, valores na faixa de entre 1 bilhão e 1,5 bilhão de dólares. Então, o Brasil pôde utilizar isto junto à comunidade internacional como recursos garantidos em dólar para fazer os equilíbrios das nossas balanças comercial e de recursos financeiros nas fases difíceis que nós atravessamos na década de 80 e depois. Com isso, a Eletrobras praticamente quitou, digamos, as dívidas em dólar junto ao Tesouro Nacional, o que deu a ela um fôlego grande para fazer aplicações financeiras ao longo da década de 80 e de 90 na construção de hidrelétricas e de sistemas de transmissão. Então, eu citei esse exemplo com um pouco de detalhe para mostrar que realmente a Eletrobras tinha uma capacidade enorme. Esta capacidade ela foi necessária para que o sistema elétrico brasileiro tivesse o porte que tem hoje. Saiu de uma capacidade instalada muito reduzida em 1962, e chegou agora em 2020 com mais de 100 mil megawatts instalados. Claro que não foi todo instalado pela Eletrobras, mas grande parte dele foi feito ou diretamente pelas empresas Eletrobras ou pelas empresas que participaram desse programa com financiamentos da Eletrobras. Então, esse poder que a Eletrobras tinha, ele foi muito útil, foi necessário para desenvolver esse sistema. O Brasil deve muito à Eletrobras por ter realizado isso, e eu que trabalhei nela cheguei na Eletrobras em 1970, acompanhei isso tudo, prestei muita atenção às coisas que foram feitas lá. Algumas coisas feitas não foram boas, como tudo na vida é assim, mas a grande maioria do que a Eletrobras fez foi coisas certas. E o sistema elétrico brasileiro que está aí mostra este fato. Quer dizer, isso não é opinião só minha, é opinião de várias pessoas que participaram dessa história e que acompanharam e fizeram o seu julgamento. E eu diria que a história já julgou isso aí. Então, esse poder que a Eletrobras exerceu com muita competência, procurando fazer as coisas certas, eu acho que foi muito útil para o Brasil. Então, esse poder da Eletrobras hoje praticamente desapareceu. As funções que ela desenvolvia foram todas retiradas dela, ou quase todas, e ela hoje não tem um papel muito bem definido do que é a Eletrobras de hoje e o que ela vai ser no futuro. Eu acredito que nós vamos falar um pouco nisso aí, um pouco mais adiante, quando se falar da privatização diretamente dela. Bom, muito obrigada, doutora Altino. Tem uma questão que foi mencionada
pelo senhor há poucos minutos atrás, que eram as funções exercidas pela Eletrobras relativo ao planejamento da expansão e ao planejamento da operação por meio de 2 comitês, o GCPS e o GCOI. A pergunta que eu gostaria de fazer é o seguinte: os comitês, no tempo da Eletrobras, eles funcionavam com a participação de todas as empresas que discutiam e chegavam a praticamente consenso. Essa interação existente entre GCOI e GCPS existe da mesma forma e na mesma eficácia hoje entre o ONS e a EPE? Na minha opinião, não. Posso responder diretamente e vou explicar por quê. Veja, a Eletrobras, as 2 atividades talvez mais importantes, tinha essa atividade financeira de financiamento que era muito importante, mas as 2 finalidades, as 2 atividades que a Eletrobras desenvolvia num papel de coordenação era exatamente a atividade de planejamento, que era realizado no GCPS, que era o Grupo Coordenador do Planejamento do Sistema, envolvendo todas as empresas de energia do Brasil. E na coordenação da operação do sistema interligado, que era desenvolvido pelo GCOI, com também a participação de todas as empresas envolvidas na operação do sistema interligado, empresas que, basicamente, de geração e um pouco de transmissão. As distribuidoras não tinham um papel tão relevante nessa operação do sistema hidrotérmico brasileiro. Bom, o GCOI era administrado na diretoria de operação da Eletrobras e o GCPS na diretoria de planejamento e engenharia. Então, nós tínhamos 2 diretorias distintas que coordenavam os 2 comitês. Bom, evidente, todos nós conhecemos a natureza humana, havia uma certa disputa de poder entre a área de operação e a área de planejamento da Eletrobras. Essa disputa de poder entre as 2 áreas, eu diria que o que eu contemplei lá era uma coisa saudável, porque a disputa era para fazer as coisas corretas, era para desenvolver os critérios técnicos, era para ter uma excelência no desempenho, tanto do planejamento quanto da operação. A integração entre o GCPS e o GCOI era feita não só através da diretoria da Eletrobras, porque a diretoria, inclusive o presidente, tinha uma responsabilidade pelo desenvolvimento dessas 2 atividades da Eletrobras. E então, essa integração era feita a nível dos diretores e, principalmente, feita ao nível dos técnicos que compunham o GCPS e o GCOI, tanto a nível da Eletrobras quanto a nível das empresas. Então, havia, por exemplo, uns encontros que nós fazíamos, eram os encontros de planejamento de operação, encontros do GCPS e do GCOI, onde os técnicos se deslocavam do Rio de Janeiro, onde funcionava a Eletrobras, e ficava, por exemplo, 2 dias no Centrecom, em algum local fora, discutindo os critérios que nós devíamos utilizar no planejamento e na operação, com o objetivo de aprimorá-los e fazer com que a operação e o planejamento tivessem critérios semelhantes. Então, esses encontros eram encontros muito interessantes, encontros técnicos, onde se discutia essas questões em profundidade. Eu faço referência também a um grupo que nós chamávamos subgrupo misto, era um grupo misto, GCPS e GCOI, que funcionou durante 2 anos e meio e que desenvolveu o critério probabilístico de atendimento do sistema elétrico brasileiro. Naquela ocasião, quando foi criado esse subgrupo, que foi em meados da década de 80, era utilizado o critério que vinha da Canambra, ou seja, o critério de garantia de suprimento do sistema de geração, comparado com a carga do sistema, era o critério que, na ocasião, se chamava o critério de período crítico, quer dizer, da energia firme. E esse critério, naquela ocasião, por várias razões, tinha algumas deficiências. Então, se evoluiu para um critério probabilístico, não determinístico, em função das séries de vazões hidrelétricas. A hidrologia do rio é talvez a mais perfeita variável aleatória que existe na natureza, portanto, existe um risco associado
de não se ter água para atender o mercado em alguns momentos. Existe um risco, eu não diria nem risco, é uma oportunidade de ter bastante água e, portanto, o atendimento ser muito favorável. Então, era muito importante incluir esse critério probabilístico. Então, esse grupo misto fez exatamente esse trabalho. Portanto, o critério de suprimento, que é altamente importante para definir a quantidade de usinas que nós temos que ter no sistema, e que se reflete em dois aspectos muito relevantes. Um, a garantia de atendimento, a existência ou não de déficit no suprimento da energia, e outro, no custo da energia, no que diz respeito ao segmento de geração. Então, esse trabalho foi feito, e a partir de meados da década de 80, construído esse critério juntamente à área de operação e de planejamento, um comitê técnico, onde as discussões eram feitas com toda liberdade, toda profundidade, o país passou a utilizar esse critério probabilístico que usa até hoje. Então, isso é um exemplo que mostra a integração entre as duas áreas. Volto a dizer que havia disputas. Claro que havia, mas era uma disputa saudável. Era uma disputa por busca de competência, de excelência, desenvolver as coisas certas, etc, etc. E o resultado pode-se ver pelo que aconteceu no país, nessa época a Eletrobras exercia essa atividade, foi muito positivo. Bom, essa atividade de planejamento passou a ser desenvolvida numa parte de gestão e formulação das políticas energéticas pelo Ministério de Minas e Energia, com apoio nos estudos da empresa de pesquisa energética. E a atividade de operação saiu do GCOI e foi para o Operador Nacional do Sistema. Eu não conheço nenhum grupo misto que tenha acontecido entre a EP e o ONS, porque o ONS e a EP são duas organizações que não têm sobre elas uma coordenação como existia na diretoria da Eletrobras, que procurava fazer as coisas, juntar as coisas. Então, a ONS tem a sua atividade de operação, a EP tem a sua atividade de planejamento. Claro que o Ministério faz uma supervisão disso aí, mas longe da minha visão, porque eu pude observar nesse período, muito diferente daquela integração que havia na época da Eletrobras. Pode ser que eu esteja desinformado, mas eu não vi nenhum grupo misto entre a EP e o ONS, tá certo? E desenvolva atividades, vamos supor, de fazer o planejamento e a operação se aproximar em termos de critério. Acho que essas duas entidades desenvolvem suas atividades com competência, mas cada uma priorizando o seu aspecto e sem, vamos supor, levar em consideração o outro lado da moeda, digamos assim. Nós temos duas moedas. Um é o planejamento, que constrói o sistema, e outro é a operação, que exerce a parte real de gerar as energias e entregar as energias aos consumidores. Então, nesse sentido, eu acho que, na minha opinião, houve uma certa perda. Veja, não estou dizendo que o país não deveria evoluir para ter um operador nacional do sistema e uma empresa de pesquisa, as duas áreas, saírem da Eletrobras, que isso aconteceria em algum momento. Eu acho que esse modelo de colocar as atividades separadas em duas organizações, voltadas para suas questões específicas, eu acho que não é um modelo ruim. Acho que algum dia isso aconteceria, tá certo? Mas o meu diagnóstico para responder a sua pergunta é que que eu acho que seria inevitável, tá certo? Houve uma certa perda de qualidade na atividade de planejamento e operação do sistema elétrico brasileiro, que tem que, de alguma maneira, trabalhar muito em paralelo, tem que trabalhar muito junto, muito trocando informações, principalmente definindo a área de critério. Pois é. Eu queria pegar aqui um gancho, o seguinte, Altino. Eu acho que essa divisão da Eletrobras em várias empresas, e que você diz até que talvez fosse o caminho, etc., eu tenho uma dúvida se isso realmente, até hoje, funciona muito bem. Aí vou explicar por quê. Como você deve lembrar, a reforma do setor teve duas fases, porque inicialmente não foi criada a EPE. A EPE foi criada em 2004, né? E o início da reforma não teve a criação do planejamento. Eu confesso que quando o modelo dos ingleses, que nós importamos o modelo dos ingleses, ele implantou a reforma, ele desprezou um pouco
o planejamento achando que o mercado resolveria tudo. E aí o que acontece? Tivemos um fato clássico, que em 2001 tivemos um racionamento. E o racionamento de energia, para mim, me mostrou que estava com falhas o modelo, e o que foi feito, esse desmembramento de funções e empresas, não estava funcionando. Aí eu acho, então, que foi já um primeiro sinal que essa reforma tinha um problema. Bom, aí em 2004, iniciou-se a empresa de planejamento energético. E, como você sabe, você estava no Ministério, eu estava na EPE, participei, eu era o número 5, vamos dizer, de funcionário para montar a empresa, para tentar organizar a empresa. E nós, quando chegamos na EPE, tivemos que decidir importar toda a metodologia de planejamento que existia na Eletrobras para fazer os estudos de mercado, o plano decenal, etc. Ou seja, nós pegamos o que foi considerado ruim, entre aspas, pelo sistema, porque desprezou o planejamento, e fizemos uma empresa inicialmente montada em cima de critérios que existiam da Eletrobras. E lá dentro mesmo da EPE, vários funcionários que vieram da Eletrobras nos perguntavam, mas isso nós fazemos na Eletrobras, e estava muito bem azeitado. Vamos começar do zero? Então, isso é uma questão que me passa que esse desmembramento da Eletrobras em várias empresas talvez não tenha funcionado muito bem. Então, eu vou voltar para essa questão da reforma e vou fazer uma pergunta a você, o seguinte: quando da reforma dos anos 90, o doutor Mário Behring, que até que eu queria que você falasse um pouco sobre quem é o Mário Behring, para quem não conhece, ele foi o coordenador técnico dessas reformas. Pegaram o Mário Behring, que era um experiente ex-presidente da Eletrobras, um homem experiente, e colocaram para ser coordenador técnico das reformas. E, rapidamente, ele saiu dessa coordenação técnica. Isso não se fala muito, mas você deve conhecer muito bem essa questão que ele saiu da coordenação técnica da Eletrobras, da reforma, o que me passa que ele não estava gostando muito deste caminho como estavam decidindo a reforma. Você pode falar alguma coisa sobre isso, não só sobre o Mário Behring, e também até comentar o que eu disse antes, que nós tivemos um racionamento em 2001 que mostra que tinha alguma coisa errada e não ter planejamento, correram para fazer a EPE. A EPE foi formada, é uma empresa hoje que funciona, tem seu valor, tem pessoas competentes, etc., mas que, para formar a EPE, tivemos que pegar toda aquela metodologia da Eletrobras, visto que ninguém sabia onde formar uma metodologia para fazer o planejamento. E depois, a segunda questão que eu coloco para você é a formação das reformas, a discussão das reformas, com o doutor Mário Behring como coordenador técnico, saindo dessa função. Perfeito. Bom, deixa eu vou responder a sua pergunta. Antes, eu vou fazer um comentário sobre... Bom, na realidade, nós tivemos duas reformas. Vamos precisar de que reforma nós estamos falando nesse momento. Nós tivemos uma reforma em meados da década de 90, que foi aquela em que, veja bem, a presença, a necessidade ou a decisão de incorporar investimentos privados mudou o quadro institucional que existia até então, onde as empresas todas eram empresas estatais, sejam as federais, sejam as estaduais, participando do investimento na expansão do sistema. E se atraiu capitais privados, portanto, houve uma mudança no contexto institucional, e então foi feita uma reforma, digamos, em meados da década de 90, essa reforma que, inicialmente, o doutor Mário Behring, tá certo, foi colocado como coordenador dessa reforma. Bom, antes de falar desta reforma, porque teve uma outra que foi feita, tá certo, em 2002, 2003, quando 2003, na realidade, 2003, 2004, quando sobre a regência, digamos, da ministra Dilma Rousseff, que era a ministra de Minas e Energia e que fez a reforma mudando o setor, que é a que está funcionando até hoje. Portanto, mudou aquela anterior, digamos assim, ou adaptou algumas coisas adicionais. Bom, primeiro eu queria fazer um comentário sobre a questão do racionamento. Veja, o racionamento de energia que existiu no Brasil, no início da década, no início do século, digamos assim, na década de 2001, 2002, né?
Na realidade, esse racionamento de energia, veja, ele foi estudado com muito cuidado num grupo de trabalho que foi criado, na época, pelo presidente Fernando Henrique, para analisar as questões conjunturais e estruturais do racionamento de energia elétrica. Esse grupo foi coordenado pelo engenheiro Gerson Kelman, eu participei dele, na época eu era diretor de Itaipu, participei desse grupo, e esse fez um relatório muito completo, muito conclusivo. Tudo que se fala do racionamento depois desse relatório não tocou nos pontos essenciais que foram colocados lá. A reforma que aconteceu em meados da década de 90, ela estava em fase de implantação. Então, ela não pode, o racionamento de 2002 não foi consequência da reforma, digamos assim. A reforma ela estava numa fase de transição, em fase de ser implantada. E o racionamento ocorreu por razões de decisões que foram tomadas anteriormente ao período em que ele ocorreu. E lá no relatório aparece de uma maneira muito clara as principais razões que ocorreu o racionamento. Nós tivemos uma hidrologia desfavorável, essa não foi a pior razão, o mercado se comportou mais ou menos como era esperado, mas nós tivemos alguns eventos de atraso de obras que foram muito relevantes, que contribuíram de forma significativa para esse racionamento. Houve também algum questionamento que não foi muito conclusivo, sobre a garantia física das usinas, se é que as nossas usinas geravam aquilo que se dizia que gerava. Mas essa é uma questão que eu não quero perder o foco, caberia uma discussão à parte. Quais foram esses atrasos? Esses atrasos de obra foram o seguinte. Primeiro, a usina de Angra 2. Angra 2 sofreu um atraso, não me lembro se eram 2 anos, mas foi um atraso significativo por razões de dificuldades de investimento, razões de ambientais, etc., ela atrasou. Outra questão importante também foi o atraso da terceira linha de Itaipu, que fazia uma integração entre o sul e o sudeste muito forte. A linha estava em construção, praticamente foi interrompida a construção, todos os equipamentos comprados, e ela foi interrompida por razões de que atravessava algumas áreas onde tinham pessoas que tinham certo poder, e essas pessoas embargavam a obra por razões ambientais, porque atravessava áreas vamos supor, de sítio, de pessoas, em suma, houve uma dificuldade ambiental. Tudo pronto. Sem esta linha, a região sul brasileira não pôde mandar a energia para o sudeste, que estava na hidrologia desfavorável, e o sul numa situação favorável. Tanto que no sul não precisou fazer racionamento, tinha sobra de energia. Teve o atraso da usina de Primavera, Porto Primavera, que teve dificuldade de encher o reservatório. E outros atrasos também. Todos esses atrasos tiveram as suas razões. E isso contribuiu muito para o racionamento que aconteceu no ano de 2002. Bom, depois de fazer isso, eu vou responder diretamente à sua pergunta. O professor Mário Bery, o doutor Mário Bery, foi provavelmente uma das maiores figuras do setor elétrico brasileiro. Ele foi presidente da Eletrobras durante cerca de 7, 8 anos, na década de 70, quando a Eletrobras exerceu esse papel, como eu me referi anteriormente. Ele realizou um trabalho com muita competência de gestão da empresa, gestão do setor elétrico. E, veja, ele era uma pessoa identificada como uma pessoa ligada à Eletrobras. Né? Já tinha saído nessa época em que ele foi chamado para ser coordenador. Certo? Ele, depois dessa experiência dele como presidente da Eletrobras, ele voltou no segundo mandato, na eleição do presidente Tancredo Neves, que o convidou, ambos eram mineiros, convidou para ele exercer o cargo de presidente, e na gestão do presidente Sarney, ele foi presidente da Eletrobras e ficou mais um período lá na Eletrobras. Então, ele teve uma grande vivência com a Eletrobras. Eu assisti ele declarar, na época em que ele saiu da coordenação do grupo, e vi ele dizer, não foi para mim, foi para várias pessoas, numa reunião não, num encontro que nós fizemos lá na Eletrobras, e ele disse, olha, eu estou coordenando a
essa reforma do setor elétrico, mas eu estou me sentindo sem condições. Estou me sentindo assim um pouco impedido de levar à frente essa coordenação. Porque eu sou identificado como uma pessoa vinculada à Eletrobras, pela minha história de vida na Eletrobras. E a reforma que estão propondo, todos os sinais, para mim, é no sentido de um processo de esvaziamento da Eletrobras, de retirada das funções dela, e abrir um espaço para outras entidades, inclusive a presença do setor privado que está vindo, e que é desejável que venha. Ninguém era contra naquela época. Então, ele se sentiu com dificuldade de fazer a gestão desse processo, pela história de vida dele relacionada com a Eletrobras. Então, ele saiu da coordenação e a coordenação passou a ser atividade exercida por outras pessoas, digamos assim. No caso, o Paixão, fundamentalmente, foi ele que foi o coordenador dessa reforma, com o apoio de uma empresa, de uma consultoria inglesa, em que formulou digamos, a primeira reforma do setor elétrico, essa que nós estamos referindo em meados da década de 90, que foi a reforma que mudou bastante o papel da Eletrobras, virou o papel da Eletrobras. Eu acho que você fez algum comentário em relação à pergunta, que como o som estava um pouco baixo, eu não percebi claramente, mas tem mais alguma coisa que você queria que eu fizesse comentário sobre eu acho sítio, ou você acha que está bem atendido? Eu acho que é isso, Altino. Eu somente faço um comentário, o seguinte, ainda do racionamento, discutia-se, eu estava em Furnas, e obras que podiam ser feitas e nós não podíamos fazer, porque me parecia que havia um interesse, o interesse pode até ser positivo para o Brasil, no desenvolvimento de térmicas, que o Brasil precisava ter mais térmicas, tinha a famosa 49 térmicas que o Brasil ia num programa de priorização de térmicas, e, como tal, havia também já uma discussão de privatização de Furnas, por exemplo, ou das empresas do Grupo Eletrobras. E aí, se nós que eu estou dizendo, o Grupo de Furnas, que eu trabalhava na área de engenharia, planejamento e construção, investisse muito em obras, a empresa poderia ficar cara, porque teria suas dívidas para vender. Havia esta discussão, não sei se é verdade ou não é verdade, nós participávamos de reuniões e isso era passado, que era para segurar um pouco. Tanto é que existia uma obra importante que nós queríamos fazer, que era Ibiúna-Bateias, uma linha de transmissão, que quando houve a crise de 91, a crise da época ali, do dólar subiu e as térmicas não iam ser realizadas, e foi criado aquele que era o Dr. Pedro Parente, que comandava ali para coordenar o racionamento e tal, Furnas foi mandado fazer a toque de caixa no sentido de urgência, a Ibiúna-Bateias. Ou seja, eu acho que tem um elemento também que já era uma mudança de linha de pensamento do Brasil, o capital privado, tanto é que o modelo é chamado modelo mercantilista, de entrar um pouco e, na hora que não deu para fazer as 49 térmicas, voltou novamente o Estado. Porque eu queria também levantar uma questão, e você passou um pouco nessa questão quando respondeu a Olga, porque a Eletrobras ela era uma empresa que viabilizava investimentos privados. Os equipamentos eram privados, tinham que ser. As construtoras eram privadas. Então, quando dizem empresa estatal, empresa do Estado, não. Ela fomentava investimentos privados das indústrias. E até relembro que, quando eu fiz a minha tese lá na COP, no início de discussões da Eletrobras, antes mesmo de serem criadas, ainda no governo Vargas, existia um nome, que era o general Berenhausen, que ele discutia montar uma Eletrobras com uma joint venture com a Westinghouse, que sabia que os equipamentos seriam um ponto importante de tecnologia brasileira. E isso não foi avante. Por quê? Porque a ideia era que a Eletrobras viabilizasse a entrada de investimentos privados, que é positiva, etc. Então, eu acho o seguinte, na hora que o mundo, ou o Brasil, ele é parte para o mercado financeiro
dominando mais o capitalismo brasileiro ao invés da indústria, eu acho que aí a Eletrobras também começa a não ser importante dentro desse contexto capitalista, que eu acho que isso é uma outra história que nós não vamos entrar aqui. O que eu queria agora colocar uma outra questão para você é o seguinte: foram feitas essas reformas, criadas várias empresas, e o preço da energia hoje é muito alto. O preço da energia é muito alto. Não sei se você acha isso. Quer dizer, esse modelo todo, essa mudança, não está dando ao consumidor brasileiro um preço de energia razoável. Não sei se você queria comentar um pouco sobre essa questão do preço da energia. Bom, é importante fazer referência a algumas decisões que foram adotadas no que diz respeito à tarifa de energia elétrica ao longo da década de 90, nessa fase em que tivemos essa primeira reforma do setor elétrico, em que a Eletrobras perdeu as suas funções. Naquela ocasião, a tarifa de energia elétrica das empresas concessionárias, em particular aquelas de geração, estou me referindo mais às questões de geração, e que envolvia também a transmissão, ela foi usada como um instrumento de controle da inflação. Naquela ocasião, no Brasil, se discutia muito a questão de que o Estado, com as suas dificuldades financeiras, que todos nós conhecemos, não tínhamos um equilíbrio fiscal no nosso orçamento, o Estado não dispunha dos recursos suficientes para fazer os investimentos nas suas atividades fins, como saúde, educação e segurança. Esse era o discurso da época, que precisava se aplicar mais dinheiro nisso, e como uma parte da infraestrutura estava sendo utilizada, dinheiro da União para fazer a infraestrutura, veja, então havia todo um discurso de que o Estado não tinha condições de levar à frente esses investimentos na área de energia, porque o Estado tinha outras finalidades. Simultaneamente a isso, nós tínhamos um processo inflacionário que precisaria ser controlado e as tarifas de energia, que eram de empresas estatais, digamos assim, foram controladas com o objetivo de ajudar o controle da inflação que havia no período. Eu queria dizer o seguinte: na realidade, os recursos que o sistema elétrico brasileiro, seja da área de energia elétrica, Eletrobras, seja de petróleo e gás também, que era da Petrobras, ele usava, o sistema usava muito pouco recursos do orçamento da União para investimento. Na realidade, os investimentos não eram feitos com recursos da União. Não se usava recursos da União para, por exemplo, construir a usina de Xingó, ou a usina de Itubiara, ou uma linha de transmissão importante do sistema. Os recursos eram utilizados pelas empresas de energia elétrica, seja recursos próprios dela, seja financiamentos que ela obtinha nacionais, junto à BNDES, e internacionais, junto às instituições financeiras, como o Banco Mundial e BID. Né? Então, essas empresas, elas tinham que ter um suporte financeiro para poder dispor desses recursos próprios para investir e também ter capacidade de obter financiamentos de tal maneira que aplicasse na expansão do sistema. Não se usava recursos oriundos da União, do orçamento da União, né? Porque eram empresas de economia mista e que tinham uma certa, vamos supor, autonomia financeira. Com o processo de contenção, das tarifas de energia elétrica, essas empresas perderam a sua capacidade de realizar esses investimentos de uma forma saudável. E aconteceu mais um fenômeno, que foi um fenômeno que, de alguma forma, complicou esse processo. É que, como nós tínhamos um mercado que crescia para atender e precisava de obras, e essas obras eram feitas pelas empresas estatais, elas, de alguma maneira, tinham uma forte motivação para construir essas obras, iniciar novas obras, para poder garantir o atendimento do mercado no futuro. Então, o programa de expansão
foi acima da capacidade de investimento das empresas por conta da questão da restrição das tarifas de energia elétrica, que foi usado com a finalidade de controlar a inflação. Então, isso, de alguma maneira, enfraqueceu o papel das empresas estatais da época, o que abriu um maior espaço para a participação das empresas privadas. Então, veja bem, com esse quadro aí, nós vivemos uma crise financeira que veio desde a década de 80, a chamada década perdida, na década de 80. Inclusive, tinha uma frase que se usava muito, que era uma frase até meio esquisita, que como o mercado de energia elétrica cresceu menos, porque a economia crescia pouco, dizia-se que o mercado de energia salvou o país de déficits maiores, porque, veja bem, como o mercado não crescia, o programa de obras era menor, terminava esse programa conseguindo atender o mercado de alguma forma. Esse processo, claro, que contribuiu para digamos, um esvaziamento do papel das empresas estatais na expansão do sistema elétrico brasileiro, como vinha sendo feito ao longo de toda a década de 70 e uma parte inicial da década de 80. Bom, em relação ao preço da energia, eu queria fazer um comentário que eu acho que é importante, é o seguinte: o preço que o consumidor paga da energia elétrica do Brasil, ele tem duas parcelas que são as mais importantes, digamos assim. Uma parcela é o custo da energia propriamente dita, ou seja, é aquele custo que se refere ao custo da geração, o custo da transmissão e, digamos, no consumidor residencial, o custo da distribuição de energia. Então, essa seria uma parte da tarifa em que, veja bem, reflete os custos do setor de energia elétrica, ou seja, custo diretamente relacionado aos ativos que são necessários serem implantados para que se permita, vamos supor, gerar a energia, distribuir e entregar essa energia aos consumidores. Então, esse custo, que é o custo, digamos, do setor elétrico, ele é alto no Brasil. E, na minha opinião, não deveria ser alto, ele é alto e acho que esse aí é um parâmetro que pode ser utilizado para avaliar que o setor de energia elétrica no Brasil, nos anos recentes, que eu chamo de recente, desde, digamos, do final da década de 90 para cá, até um pouco antes, talvez, o que mostra que o setor energético brasileiro ele não teve a competência de levar a energia aos consumidores a preços competitivos, considerando a relação internacional disto. Principalmente no Brasil, que é um país que tem recursos naturais para produzir energia elétrica extremamente favoráveis e competitivos. Faço referências às hidrelétricas. Países que têm a hidroeletricidade como uma forma majoritária de produção de energia, como a Noruega e como o Canadá, tem energias com custos relacionados só à atividade do setor elétrico muito reduzidas, muito menores do que as brasileiras. Então, alguma coisa não funcionou. Eu tenho algumas ideias sobre algumas explicações, não tenho todas, mas algumas explicações por que é que esse custo da energia, tá certo? Somente da atividade de investimento do setor nas suas instalações, no seu ativo para produzir, transmitir e distribuir energia, esse custo é mais elevado do que o que ocorre no resto do mundo e muito mais elevado em relação aos países que têm hidroeletricidade, que é uma fonte extremamente competitiva. Além desse custo, existe um outro custo, né, que para o consumidor ele paga tanto o custo do setor elétrico, quanto esse custo que eu vou agregar com a denominação de impostos, taxas e impostos. Então, o setor elétrico brasileiro, ele já por muitos anos, ele tornou-se um arrecadador de impostos. E tem algumas taxas que são incluídas para
atendimento de aspectos que são relevantes, como, por exemplo, atendimento da baixa renda, atendimento, na época, teve o atendimento de comprar combustível para geração térmica na região norte brasileira, certo? E outras coisas desse tipo que poderiam ser, que contribuem. Mas a principal custo nesse item de impostos e taxas é a arrecadação de impostos. Dentro deles, o mais relevante é o ICMS. O ICMS é o principal imposto do Estado, não é da federação, nem dos municípios, é do Estado. E os estados brasileiros precisam demais dessa arrecadação do ICMS, que é feito através do setor de energia elétrica. Então, em cima da tarifa que o consumidor paga para os custos somente do setor elétrico, no Rio de Janeiro, o ICMS incide num nível de pouco acima de 40%. Como esse setor de energia elétrica é muito eficiente na arrecadação desses impostos, porque entrega a energia ao consumidor, esse valor que eu me referi é o consumidor residencial, que contempla os 3 segmentos, geração, transmissão e distribuição. Então, quando a empresa de distribuição, empresa concessionária, entrega a energia ao consumidor, ele paga os custos do setor elétrico e os custos deste imposto. E esta arrecadação é feita de uma forma muito eficiente, porque o consumidor paga a sua conta de luz todo mês, incluindo essas 2 parcelas. Então, essa incidência de impostos, ela é extremamente nociva no que diz respeito ao custo final para o consumidor. Então, com isso, o que o consumidor paga, que é a tarifa dele, que inclui os custos do setor elétrico mais o custo de imposto, tá certo? É uma tarifa que está totalmente desfavorável em relação às referências internacionais. Quer dizer, o Brasil paga, veja bem, paga muito caro por essa energia elétrica, porque uma grande parcela dela, que não é desprezível, é a arrecadação de impostos e taxas. Com isso, o Brasil passa a ter um custo da energia para o consumidor final residencial, e uma parcela da indústria também, muito elevado, o que faz com que o Brasil perca a competitividade internacional. Com a globalização que nós estamos tendo no mundo de hoje, não é competitivo desenvolver algumas atividades industriais que têm consumo de energia razoável, porque nós não podemos ter competitividade com o resto do mundo que tem a energia muito mais econômica do que nossa, a energia elétrica, que a indústria usa em grande atividade. Não estou nem me referindo à questão dos eletrointensivos. O eletrointensivo praticamente saiu do Brasil, quer dizer, a produção de alumínio e outros, nós não tínhamos antes dessa situação, quanto mais agora competitividade para atender essas cargas de alumínio, por exemplo, e ferroligas e eletrointensivos de modo geral. Essa indústria praticamente desapareceu, só existe hoje em alguns investidores privados que têm as suas próprias usinas. Quer dizer, o Brasil perdeu a competitividade. Mais uma referência que eu gostaria de fazer para mostrar como a situação brasileira é desfavorável no que diz respeito a esse custo da energia é o seguinte: quando nós comparamos esse custo da energia no Brasil, estou falando de energia elétrica, porque petróleo é uma referência internacional, é outro contexto. Quando comparamos esse custo da energia no Brasil, que é muito acima, que inclui os custos da energia propriamente dita, mais os impostos, e que é muito acima de referências internacionais competitivas, com a renda da população brasileira, então a situação nossa é extremamente mais desfavorável. Os brasileiros hoje, eles estão tendo uma situação que não podem consumir a energia elétrica que o país precisa, seja para o uso industrial nosso, seja para o lazer e o uso nas nossas residências e nas nossas cidades. O custo de energia no Brasil, ele não está compatível com o nível de renda e está muito acima daquilo que o Brasil
tem como possibilidade de fazer, porque nós temos recursos naturais para gerar energia nesse país, energia elétrica, no caso que eu estou me referindo, muito favoráveis. E, neste caso, eu acho que o setor elétrico tem que ter um julgamento bastante desfavorável, porque não está conseguindo ter a competência de levar a energia para os brasileiros na quantidade que eles precisam e desejam para o seu desenvolvimento econômico e social, tá certo? Com um preço compatível com o que existe no mundo e, principalmente, compatível com a renda nacional. Nesse sentido, eu acho que a energia elétrica, o petróleo é diferente, tem referências internacionais, a energia elétrica, ela de alguma maneira está contribuindo para o processo de desindustrialização que o Brasil está passando. E nós estamos caminhando para um modelo de desenvolvimento nacional da nossa economia, como um modelo que não consome muita energia elétrica. É um modelo baseado no desenvolvimento do setor primário, produção de alimentos, com o setor agrícola e pecuário, exportação de minério, que não tem grande consumo de energia como tem na indústria. Isso não é o que acontece nos países que têm hidroeletricidade. Por exemplo, a Noruega, que é um sistema praticamente 100% hidrelétrico, eles desenvolveram, é o país que tem o maior consumo per capita de energia elétrica do mundo, eles desenvolveram a indústria, inclusive a grande utilizadora de energia elétrica, eles estão interligados com os sistemas vizinhos, que é com a Suécia, isso inclusive a Dinamarca, que são sistemas térmicos, então eles trocam energia com esse sistema, uma energia hidrelétrica extremamente econômica. Essa energia hidrelétrica na Noruega, ela é totalmente previsível no ano em que você está operando o sistema, porque ela vem da quantidade de neve que ocorre depois do inverno europeu. Então, eles sabem quanto tem de energia e usam toda essa energia para atender um mercado de energia elétrica vantajoso, com indústrias que consomem energia e podem competir no mercado internacional, e também fazer trocas de energia com os mercados vizinhos. O Canadá é outro país também que tem uma participação grande de hidrelétrica e provavelmente é o maior exportador de energia elétrica do mundo para os Estados Unidos de uma forma extremamente competitiva. E a energia elétrica entregue aos consumidores canadenses é extremamente econômica. E quando se compara com a renda da população do Canadá, ela se torna extremamente favorável. Não só o custo da energia propriamente dita, como também a questão dos impostos, que lá não tem nada parecido com o que nós temos no Brasil. Então, esse quadro do preço da energia, na minha opinião, é um dos pontos que nós temos que fazer uma avaliação muito profunda, uma ampla discussão no Brasil. O momento em que se fala de uma nova reforma fiscal e de impostos no nosso país, talvez fosse o momento oportuno de nós diminuirmos esse papel do setor de energia ser arrecadador de imposto. Além do mais, tem um aspecto macroeconômico importante. Quando a energia incorpora custos que não estão associados diretamente a ela, nós estamos dando sinais econômicos equivocados para o processo de produção da nossa economia, a construção do nosso produto interno bruto, porque a energia tem que custar o que ela custa no que diz respeito à referência internacional, até porque a globalização que o país está envolvido leva a nós perdermos a nossa competitividade com o cenário internacional. O Brasil, com a energia, com o preço da energia que nós temos hoje, a energia elétrica, nós teremos muita dificuldade de ter um desenvolvimento industrial que se torne competitivo com a indústria internacional que vai produzir com custos muito menores. É claro que o custo da indústria não é só o custo da energia, tem outros custos muito mais, talvez até mais importantes, o chamado custo Brasil, e, em suma, a eficiência da produção brasileira, o modelo de desenvolvimento econômico que nós usamos, tá certo? Que é um modelo voltado mais para o setor primário, não para o setor secundário de indústria e o terciário de serviços. O nosso modelo está baseado muito mais no setor primário, que é o modelo que o mundo deseja que a gente tenha, e que a gente, de alguma maneira,
está correspondendo a isso. Então, acho que esse aspecto do custo da energia que o Renato referiu aí é um aspecto que nós devemos fazer uma ampla avaliação e identificar com mais precisão as causas desse custo da energia. Existem algumas causas que são de planejamento, algumas causas de operação do sistema, algumas decisões que não foram as mais adequadas para o país, pelo fato do país não ter se preparado para tomar decisões certas. Eu posso falar disso um pouco mais adiante, se for o caso, mas esse é um tema em que o setor elétrico tem que passar por essa avaliação, porque o Brasil precisa de energia competitiva para o nosso desenvolvimento econômico e social. E estamos longe de ter essa energia competitiva. Esse processo de custo da energia começou a se avolumar, digamos, a partir da década de 90, meados da década de 90, exatamente ao longo dessa primeira reforma, e teve uma contribuição grande o fato da tarifa de energia elétrica das empresas geradoras, que eram estatais, ter sido usada com controle para a questão da inflação. Isso levou as empresas de energia a um grau de endividamento insuportável, que não era o saudável, e fez com que as obras tivessem cronogramas muito mais longos de construção e, portanto, custos muito elevados, até devido aos juros durante a construção dessas obras, e, portanto, isso aí levou a uma situação de pressão na necessidade de ampliação, aumento das tarifas de energia elétrica que ocorreu ao longo, a partir de meados, no início da década de 90, e que hoje sofre um processo de aceleração muito grande por razões diversas que não cabe nesse momento agora nós colocarmos. Mas algumas dessas razões eu tenho conhecimento dela, porque eu estava em plena atividade no setor da energia elétrica e contemplei algumas coisas que foram feitas, que foram inevitáveis de serem feitas, mas que, de alguma maneira, o Brasil hoje tem uma energia que está realmente fora do padrão desejável no que diz respeito ao preço para o consumidor final. Altino, esse assunto realmente eu acho que é amplo, a questão do preço da energia. A gente poderia até combinar depois, quem sabe com mais outras pessoas, fazer um programa só sobre o preço da energia, que, na minha opinião, eu acho que também tem uma questão do modelo do setor elétrico, que você acabou tocando um pouco aí, falando de operação, você falou um pouco isso, mas eu acho que o modelo ele leva a isso. A gente tem um aumento de mais de 130%, de 95%, que é a introdução do modelo mercantil até agora para a indústria, e mais de 50% do aumento das tarifas residenciais, que tem a média cai um pouco da residencial porque tem o baixa renda, são índices altíssimos. E eu acho que o modelo do setor elétrico, que leva a operação de mais reservatórios, e na hora que a energia está cara, enfim, térmicas caríssimas que foram colocadas no planejamento. Eu acho que isso tudo é um mix, e você também falou dos impostos. Eu acho que seria um programa especial sobre preço de energia elétrica. Eu já estou propondo até ao professor Ronaldo Bicalho montar isso. A gente já está com mais de 1h30, talvez 1h e pouco de programa. Eu queria já começar a encaminhar para o final. Vou passar para a Olga. Deixa eu fazer um comentário sobre esse ponto que você falou. Olha, veja bem, é muito difícil num país em desenvolvimento como o nosso, em que você consiga implantar a infraestrutura que o país precisa. Eu chamo de infraestrutura, são estradas, portos, comunicações, energia, assim por diante, saneamento, por aí vai, tá certo? Somente com capitais privados. Veja, uma ocasião eu li em algum lugar, nem sei se isso que eu estou dizendo é verdade, pode ser comprovado, a eletrificação rural nos Estados Unidos foi feita na década de 30 e 40. Naquela ocasião, os Estados Unidos teve um dos maiores programas de energia que o mundo conheceu. Tá certo? Chegou a instalar mais ou menos 30 mil megawatts por ano. Foi quando se eletrificou quase todos os Estados Unidos, inclusive a zona rural. Esse recorde foi batido pelos chineses, que conseguiram a façanha de instalar 90 mil megawatts no ano, 3 vezes esse recorde americano. Pois bem, naquela ocasião, eu li em algum lugar,
não procurei confirmar que isso era verdade, porque os Estados Unidos é um país de economia, vamos supor, capitalista, mas que a eletrificação rural americana foi feita com taxas de retorno nulas, ou seja, com capitais praticamente do Estado, digamos assim. Não foram capitais privados, que nunca seria aplicado com taxas nulas. Veja, essa infraestrutura foi montada desde aquela época e hoje o americano aplica 3% da força de trabalho no setor primário, agrícola americano, tá certo? E com muita eficiência, e produz o dobro que o americano precisa para comer, porque ele investiu nessa infraestrutura lá. Então, de fato, isso que você falou, eu acho que é um aspecto relevante. Na medida em que você tem um modelo mercantil, onde o investimento na energia tem que ter os retornos que o capital privado necessita, as tarifas de energia têm que subir. Então, isso aí é uma equação que eu acho um pouco complicada de fechar. Como é que essa equação fecha se a tarifa tem que subir e a renda da população não consegue pagar essa tarifa feita só com investimentos privados? Então, eu queria fazer esse comentário, que, de fato, isso que você acrescentou é um fator relevante que contribuiu para isso. Com relação às térmicas, eu posso fazer depois alguns comentários que explica um pouco esse aumento, que, de fato, a geração térmica hoje no Brasil ela está provocando uma elevação de tarifa que não é desejável para os consumidores. A gente está quase praticamente chegando ao final, viu, Olga? Já está muito longo. Eu queria passar por uma pergunta, você pudesse fazer uma pergunta, e depois eu queria já fazer a pergunta de fechamento, que seria, okay, que eu acho que seria, imagino que você também concorda. A de fechamento, depois da sua pergunta, seria se o doutor Altino acha que a Eletrobras cumpre ainda um papel estratégico para o setor elétrico. E eu gostaria que você fizesse também junto, alguma pergunta, que ele pudesse dar uma encaixada para a gente ir já encaminhando para o final. Tá, obrigada, Renato. Eu vou fazer um gancho com a colocação que você fez com relação às térmicas. É que o Brasil passou, através dos planos decenais de energia, a colocar uma participação de térmicas muito grande, térmicas na base de gás, até diesel. E eu gostaria de saber do Altino se ainda existe um espaço para nós investirmos em hidroeletricidade, que sempre foi a base da nossa matriz elétrica. Tá bom. Eu vou procurar responder, o tempo já usando um bom tempo, mas eu vou procurar responder as duas questões. Inicialmente, essa questão das térmicas e das hidrelétricas. Veja, o Brasil se desenvolveu sempre com hidrelétrica. Até meados da década de 90, a participação hidrelétrica era muito grande, e o Brasil é um país que tem é o maior laboratório de hidroeletricidade do mundo. Certo? Tem todo tipo de usina, grande, pequena, média, etc, etc. Nós temos mais de 1.000 usinas em operação no sistema. E a grande maioria dessas usinas com situações extremamente favoráveis no que diz respeito aos aspectos ambientais, socioambientais, no local onde elas se encontram. Não vou citar alguns exemplos, poderia citar. Então, é o seguinte, é claro que tem algumas usinas que não preenchem isso que eu estou dizendo. Talvez, sei lá, 3%, 5% delas. Então, o Brasil é um país que, com as usinas hidrelétricas que nós temos, que é só visitar, fazer uma auditoria em cima dessas usinas, sobre os aspectos ambientais, aspectos de engenharia e de inserção regional, etc, etc. O Brasil é um país que não deveria ter ninguém contra a hidrelétrica. O contrário, devia ser um país que defender o seu potencial hidrelétrico, que é economicamente competitivo e ambientalmente viável. Nós temos cerca de 90 mil megawatts a construir ainda, fora de terras indígenas, fora de parques nacionais, usinas que são viáveis de serem construídas. E no momento atual, nós estamos numa situação de não construir essas usinas, não incluir na política energética do setor elétrico a construção de novas hidrelétricas. Bom, antes de explorar esse pequeno tema, eu vou falar sobre a questão das térmicas. Veja, as usinas térmicas derivadas de petróleo, elas foram incluídas quando ocorreu o leilão de 2008. No leilão de 2008, era para atender o mercado de 2013. Então, naquela ocasião,
uma das atividades importantes da Eletrobras, que era a atividade de desenvolvimento dos estudos de recursos hidrelétricos, inventário e estudos de viabilidade, essa atividade no processo de esvaziamento da Eletrobras deixou de ser desenvolvida no país. Então, nós não tínhamos, em 2008, hidrelétricas para colocar no leilão. Abre um parênteses dizendo que tínhamos uma, que era a usina de Belo Monte, contestada pela Justiça. Inclusive, a Justiça, em alguns momentos, interrompeu os estudos ambientais. Belo Monte era para ter entrado no leilão de 2008, para entrar em operação em 2013. Então, não tinha Belo Monte e nem tinha outras usinas para entrar. Tinha uma usina pequena que depois foi cassada a licenciamento ambiental dela. Então, o Ministério, naquela ocasião, ficou numa situação que não tinha alternativas para atender o mercado de 2013, que a legislação obrigava as distribuidoras a comprar energia e iniciar as obras. Por quê? Não podia botar nuclear, não tinha gás, carvão também era inviável, não tinha hidrelétrica. Então, só naquela ocasião, as fontes alternativas, como solar e eólica, estavam ainda num processo de início de aproveitamento, então só tinha derivados de petróleo. Então, o Brasil colocou essas usinas térmicas a derivado de petróleo, algumas queimando óleo diesel, e fez contratos de 15 anos, de 2013 a 2028. Essas térmicas entraram num sistema hidrelétrico brasileiro que tinha característica, não vou perder o foco da questão, onde não havia sobra hidrelétrica para fazer uma operação de complementação térmica. Então, essas térmicas entraram operando na base. Então, essas térmicas hoje estão dando uma contribuição, tá certo, ao custo da energia muito relevante, queimando o combustível, contribuindo para as emissões de CO2 e dificultando o compromisso do Brasil com o cenário internacional. Estas térmicas foram decididas porque os estudos de hidroeletricidade com o esvaziamento da Eletrobras foram interrompidos no Brasil. E nenhuma das entidades que sucederam a Eletrobras continuaram dando desenvolvimento no montante que precisava. E a reação ambiental contra o projeto de Belo Monte impediu que ele entrasse em operação em 2013 e foi deslocado para 2015. Nesse horizonte aí, tivemos que colocar as usinas térmicas derivadas do petróleo. Se existe um país que não devia estar gerando diesel para atender o seu mercado de energia elétrica no mundo, seria o Brasil, com os recursos que a gente tem. Bom, então, em relação à térmica, é isso aí. Não há espaço para colocar geração térmica a derivada de petróleo no Brasil. A política da engenharia brasileira devia colocar isso fora de cogitação. Hoje, agora, em relação à hidroeletricidade, veja, o que é que aconteceu no momento, atualmente? Como é que nós estamos em relação à hidroeletricidade? Veja bem, como o Brasil não desenvolveu os estudos de hidroeletricidade, os estudos de inventário de viabilidade para permitir que os projetos sejam licitados, então o plano decenal atual, o recente plano decenal, que foi elaborado pela EPA, aprovado pelo Ministério de Minas e Energia, praticamente não inclui nenhuma usina hidrelétrica. E o argumento é de que não tem os estudos ambientais, as licenças ambientais para permitir incluir o programa hidrelétrico no plano decenal do Brasil. Ora, não tem os estudos porque decisões anteriores levaram a não ter os estudos. A Eletrobras desenvolvia essa atividade que foi interrompida. Então, atualmente, o documento oficial, que é o plano decenal de expansão de 10 anos, tá certo? Ele oficialmente encerrou o programa de hidroeletricidade no Brasil, porque coloca cerca de 2.000 megawatts nos próximos 10 anos. Isso não é nada, praticamente. O que quer dizer que a posição hoje é de que os 90.000 megawatts que nós temos para desenvolver de hidroeletricidade, eles, pelo menos atualmente, não serão desenvolvidos, porque precisa desenvolver estudos de viabilidade para poder licitar as usinas. Nenhum país do mundo faria isto. A usina hidrelétrica, ela bem planejada e bem planejada e projetada, ela tem impacto ambiental, mas são impactos ambientais que podem perfeitamente ser minimizados. E ela é uma energia renovável, ela é uma energia limpa, no conceito internacional, e ela tem uma inserção local muito boa e junto, inclusive, das comunidades que moram na região. O Brasil tem o exemplo de Itaipu, que é um exemplo extremamente feliz.
É pena que o reservatório de Itaipu tenha sido tão pequeno. Se ele fosse maior, teria muito mais recursos hídricos para atender a população local lá. O reservatório junto de uma comunidade urbana. E Belo Monte junto de Altamira vai ser a mesma coisa. É um país que não devia ser contra a hidroeletricidade, é a nossa vocação natural. Então, é o seguinte, o plano decenal, que não inclui hidrelétrica, inclui algumas fontes renováveis, nesse ponto louvável, nós devemos desenvolver a eólica, nós devemos desenvolver a solar e desenvolver a biomassa, está incluindo um programa de geração térmica a gás. Esse programa de geração térmica a gás não é um programa adequado para o Brasil. Primeiro, porque nós vamos importar os equipamentos. Então, vamos ter menos empregos de tecnologia dentro do cenário brasileiro. Segundo, o programa prevê a importação de gás, GNL, até que exista gás no pré-sal. Esse programa de importação de gás, que é importação de energia, o Brasil não deve ser um importador de energia, pelo contrário, deve ser um exportador. E nós ficamos sujeitos a riscos cambiais. Então, esse programa é um programa que não é adequado. Além do mais, a energia elétrica, o gás natural, o Brasil não tem uma política de utilização do gás. Usa o gás para tudo. Então, é o seguinte, se usa o gás para tudo, inclusive para automóveis, tá certo? Que tem o álcool, veja bem, não tem uma política de gás. Tem usos do gás muito mais nobre do que produzir energia elétrica. Não quero dizer que não tenha nenhum programa de gás, em alguns centros de carga possa ter para melhorar a transmissão, mas não pode ser o programa prioritário. Nós temos usos muito maiores para gás, muito mais nobre do que gerar energia elétrica. E, principalmente, um país que tem o bagaço o álcool como combustível de veículos leve, não deve usar gás em veículos de forma nenhuma. É um uso inadequado do gás, que é um combustível muito, muito favorável e muito nobre. Altino, nós vamos encerrar aqui a nossa conversa, mas eu vou deixar uma última pergunta aqui para você. Aproveito também, já agradeço a Olga a participação importante aqui, mas eu vou deixar uma pergunta para você. E a privatização da Eletrobras, Altino? A Eletrobras não é mais estratégica para o país? O governo só fala em privatizar a Eletrobras. Eu queria escutar de você sobre isso, já agradecendo a sua participação. Perfeito. Olha, a Eletrobras ela teve, historicamente, vários papéis, várias funções que são importantes. Veja, eu vejo que dentro essa participação importante da Eletrobras, que era na área de operação, planejamento, isso tudo, algumas organizações elas tomaram a frente disso aí, como a ONS, a EP, etc. Então, restou para a Eletrobras talvez dois caminhos que poderíamos imaginar como úteis para, digamos, o futuro, daqui para frente, ela desempenhar. Não vejo nenhuma possibilidade da Eletrobras voltar a ter as funções anteriores. Acho que o contexto de hoje é completamente diferente. Quais são essas duas funções? Uma seria a formulação das políticas energéticas, políticas de energia elétrica, que ela tem competência para isso. Eu acho que isso tem que ser uma função do Ministério de Minas e Energia, no âmbito do Conselho Nacional de Política Energética, que tem que formular essas políticas. Outra é a Eletrobras, como um agente do setor elétrico, participar da expansão do sistema, ou seja, ela investir através das suas empresas, na construção de usinas e na construção de linhas de transmissão, inclusive até com o setor privado. Então, a pergunta que se faz é o seguinte: existe espaço para uma Eletrobras desempenhar essa função no futuro, sei lá, de médio prazo e eventualmente longo prazo, mas mais de prazo? Então, essa pergunta tem que ser respondida como agente estatal, evidente, como uma empresa de economia mista, de controle do governo federal. Essa pergunta de saber se o país precisa deste papel da Eletrobras participando da construção do setor, tá certo? Construção de usinas ou linhas, se é necessário essa participação, ou entregamos isso tudo ao investidor privado, tá certo? Que no mercado mercantilista, onde os lucros e as taxas de retorno vai levar a uma pressão de aumento da tarifa. Esta discussão tem que existir antes de qualquer decisão de privatização. Eu não consigo entender a privatização cuja motivação principal é ter recurso para entrar nas contas fiscais do Brasil do ano em curso. Eu acho que esse não é o motivo.
O que se precisa responder antes de tomar essa decisão é se a Eletrobras é necessária ou não para participar na expansão do sistema nacional, que seria uma participação do Estado, não como Estado diretamente, com recurso da União, mas através de uma empresa de controle estatal, que é uma empresa de economia mista. Bom, na minha opinião, não, inclusive essa empresa pode participar disso com as suas empresas regionais, como participar também com a associação com o setor privado, que deseja a participação da Eletrobras de alguma maneira. Uma participação em que as coisas sejam feitas qualitativamente, em termos de custos, de benefícios, etc., para os dois setores. Bom, na minha opinião, se o Brasil tiver um modelo de crescimento, que vai ter depois agora dessa pandemia, que nós temos que recuperar nossa economia, e que se precisar de energia, pelo menos no médio prazo, eu acho que a Eletrobras teria um papel para desempenhar isso aí. Se ela não existir, tá certo? Ou existir na forma privada, ela vai ter outras funções completamente diferentes. Então, na minha opinião, eu acho que ainda a Eletrobras tem esse papel de participar na expansão do sistema, porque ela tem competência, ela tem algumas possibilidades de recurso e tem, portanto, essa participação. Quero dizer o seguinte, que em algum momento no futuro, esta participação da Eletrobras não é mais desejável. Ela não vai existir, essa participação, porque o nosso sistema de energia elétrica ele vai estar construído como já existe em vários países do mundo, como a França, como a Alemanha, como o Japão, etc., etc. Então, a expansão do sistema gerador brasileiro vai chegar num ponto e com as taxas de crescimento baixas, que certamente vai chegar, porque o Brasil não vai seguir crescendo como cresceu nos últimos 30, 40 anos. Então, com essas taxas, desaparece a importância da presença do Estado na expansão do sistema. Então, isso em algum momento vai ocorrer. A pergunta que pode fazer é o seguinte, esse momento é atual ou é daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? Então, se a Eletrobras ainda tem esse papel neste horizonte de curto prazo, de participar dessa expansão do sistema, e ela tem competência para fazer isso, né? Então, se o Brasil precisa, o momento não é de privatizar. Não estou de acordo com o processo de privatização da Eletrobras, que faz com que a necessidade do equilíbrio fiscal do ano em curso, portanto, o recurso da privatização precisa entrar dentro do balanço. Isso é uma razão extremamente de curto prazo, conjuntural. Não se pode tratar uma questão dessa importância da privatização da Eletrobras, ou o papel dela, sem olhar se ela é necessária ou não para o país e para a sociedade. Volto a dizer, no horizonte de médio e longo prazo, a Eletrobras não será necessária para o sistema elétrico brasileiro, porque nós chegaremos num ponto que o sistema elétrico já estará plenamente construído, totalmente estruturado com as interligações regionais, e os incrementos seriam incrementos muito pequenos que podem ser feitos pelo mercado, não teria problema de ser feito pelo mercado. Esse momento, eu acho que não chegamos ainda. Então, é possível que a gente tenha a necessidade de ter uma Eletrobras continuando fazendo o que ela fez anteriormente pelo Brasil, de funções totalmente diferentes. Veja que eu estou tocando num ponto, que é a Eletrobras participar da expansão do sistema. Adicionalmente, ela tem uma competência maior do que o setor privado para tratar certas questões, como, por exemplo, a questão ambiental da implantação das hidrelétricas ou outros programas de geração. A questão ambiental é uma questão que muitas vezes o setor privado não tem a competência que a Eletrobras tem. Tratar com as comunidades atingidas, eventualmente com comunidades indígenas, e por aí vai. Então, a competência da Eletrobras nisso aí é muito grande. E o setor privado tem uma competência muito maior na construção, digamos, com custos mais competitivos dos empreendimentos do setor de energia elétrica. Então, eu acho que existe um papel para a Eletrobras e respondi a pergunta de uma maneira não completa, mas essa é a minha visão do entendimento da privatização da Eletrobras. Muito obrigado, doutor Altino Ventura. A gente pode chamar que foi um depoimento que foi dado. Acho que as pessoas vão entender e gostar desse depoimento. Muito obrigado, doutora Olga Cimbalista, pela participação. E que está atrás na nossa gravação, o professor Ronaldo Bicalho, sempre competente ali do Grupo de Economia e de Energia, tá trabalhando nessa pandemia, cada um nas suas casas, para que a gente continue
mostrando o que é o setor elétrico brasileiro, o setor energético, economia, etc. Muito obrigado. Muito obrigado, Altino. Muito obrigado, Olga. Muito bem. Eu é que agradeço, foi um prazer e uma honra. Um abraço.